Vencer o espírito de engano. Vamos para a palavra, pessoal. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores ou de engano, né? E a doutrina de demônios. Pessoal, a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade, claro, vos libertará. Porém, a ignorância escraviza e aprisiona o ser humano, tá certo? Então, o inimigo trabalha de que forma? Ele trabalha justamente com a questão da ignorância, ou seja, quanto mais ignorância para o inimigo, claro, ele vai ter o quê? Vantagens, ok? Ele vai justamente avançar na vida das pessoas que vivem na ignorância. Conhecer a palavra de Deus, pessoal, nem sempre significa entendê-la. Isso mesmo. Observe no caso de Eva. Ela tinha contato com Deus, ela escutou Deus, mas ela não entendeu a mensagem, ela não entendeu o propósito, ela não entendeu a importância justamente de seguir aquilo que Deus havia estabelecido. Então, ela estava num ambiente, digamos, espiritual, mas ela estava, claro, na ignorância espiritual. Ela não entendeu a profundidade justamente daquilo que Deus havia estabelecido. Então, é o que acontece, por exemplo, nos dias atuais. Muitas pessoas estão, no meio, mas não estão entendendo ainda a mensagem da palavra de Deus no sentido profundo, ok, pessoal, de mudança e transformação de vida. Então, o espírito de engano, ele trabalha principalmente, claro, a ignorância espiritual, ok, pessoal? Na verdade, esse espírito de engano, ele está em todas as áreas, principalmente na política, não é? O espírito de engano, ele está na política. Agora começou, claro, o horário eleitoral, a gente vê claramente aquele espírito de engano agindo na vida das pessoas, né? Mentindo para o povo, dizendo que fez o que não fez, coisas assim desse tipo. Então, isso é um governo, isso é um domínio, certo, espiritual que está manifestando-se na sociedade e, claro, manifestando-se também na igreja, de uma forma geral. Esse espírito de engano, pessoal, ele age muito no ministério, isso mesmo. Mas quando eu falo de ministério, não estou me referindo só ao ministério da palavra, eu estou me referindo a todos os ministérios dentro de uma igreja, tá certo? Ele age sorrateiramente e ele começa a trabalhar dentro justamente daquele âmbito. Por exemplo, vamos partir para a questão da palavra de Deus, da palavra falada. Veja quantas situações, quantos enganos há hoje, não é? Às vezes eu fico pensando assim, por exemplo, nós tivemos aí em 2 anos, não é, a perda de grandes homens de Deus que eram responsáveis, não é? Billy Graham, no caso, o pastor da maior igreja do mundo, não é? Paul Yong-Soo, e nós tivemos também Bunke, né? Aquele grande pregador e avivalista. E eu fico pensando assim, esses pregadores, não é, que tinham responsabilidades e que tinham realmente um trabalho, não é, muito bem feito e consolidado, como sendo realmente algo abalizado pela palavra de Deus. E eu fico pensando agora, esses que estão surgindo, não é, justamente com essa questão do liberalismo, ok, que está se infiltrando com o espírito de engano, ok. Por exemplo, como é que a gente pode detectar na palavra esse espírito de engano? Eu vou falar para você agora, vou ser bem claro para você. Observe bem, pessoal, existem várias linhas no Brasil hoje em que esse espírito de engano ele está agindo, não é? E as pessoas, infelizmente, pessoal, vou ser sincero aqui, infelizmente o povo de Deus, eles têm uma facilidade de aderir a modismos, certo? A doutrinas novas, a costumes novos, a invencionices novas, ok? Tudo que se cria novo, o povo adere. Por quê? Porque o povo não tem maturidade, não tem conhecimento e não tem intimidade com Deus. E a partir de então, eles se tornam justamente vulneráveis, porque o espírito de engano está dominando essas pessoas e essas pessoas não têm discernimento e percepção espiritual para entender, na verdade, aquela dimensão na qual ela está inserida.
E ela está sendo enganada, mas ela não consegue perceber que ela está enganada. Ela acha que está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E pode ficar certo. Tem muita coisa, muita mistureba aí. Tem muita coisa paraguaio. Tem muita coisa espiritual que você acha que é espiritual, mas com certeza não é espiritual. Os novos mestres que têm se levantado, eles são, muitas vezes, muitos são homens de Deus, claro, muitos são homens compromissados e maduros de Deus, claro, não vou aqui generalizar, mas uma grande maioria, posso dizer que até a maioria no meio desses, estão disseminando doutrinas que, na verdade, está afastando a igreja dos princípios estabelecidos, claro, pelo próprio Deus, pela palavra de Deus. Você já viu, por exemplo, como é que você vai identificar um falso mestre ou um falso pregador? Eu vou ensinar para você agora. Veja bem, pessoal, você identifica uma pessoa que ela prega uma hora, ok? Ela lê o versículo bíblico para lhe enganar, mas ela não prega naquele versículo. Ela fica 1h30, 2 horas, falando do teu CPF, aonde tu mora, qual é o teu nome, etc. Não sei quem da família teve isso, não sei quem da família teve aquilo. Claro, você está me ignorando, eu não estou nem aí, problema é seu, meu irmão, não estou nem aí, não quero nem que você assista esse vídeo até o fim. Você, infelizmente, eu sei que eu estou batendo no seu calo, é isso mesmo, né? Você gosta disso, né? Então, veja bem, você não vai impedir de eu falar, não, meu irmão. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, você está sendo enganado, isso mesmo, você está sendo enganado. E essas pessoas tomam 1 hora, 2 horas naquele culto, ok, pessoal? Não tem explanação da palavra, não tem ensino da palavra, só tem teco-teco, só não passa disso. Revelações e mais revelações, e essas pessoas estão sendo enaltecidas pela igreja. E infelizmente eu quero dizer para você o seguinte: o espírito de engano, ele está governando em vários lugares, isso mesmo, e está levando uma multidão de pessoas, porque essas pessoas pregam. Veja, vamos identificar a mensagem dessas pessoas. Eles falam de arrependimento, seja sincero, falam de perdão, falam de santidade, falam de compromisso, falam de renúncia. Eles falam, por exemplo, de jejum. Quando eles falam de jejum, é aquele jejum que você sabe muito bem que é uma fantasia. Ok, pessoal? As pessoas mandam você jejuar Coca-Cola e você gosta. Eu vou ficar nesse lugar porque está mandando jejuar Coca-Cola. Não jejum em Coca-Cola não, jejum em bolo. Isso não está na palavra. As pessoas, elas se apegam muito àquela questão do jejum de Daniel. Aquilo aí foi um caso específico que não anulou justamente aquilo que Deus havia estabelecido, como se deveria jejuar. Presta atenção. E não se anulou não, viu? Não se anulou a direção de Deus em relação ao jejum. Aquilo ali era um caso específico, e as pessoas pegam os casos específicos, tornam aquilo uma doutrina, e os bestas, infelizmente, não conhecem a palavra, não tem maturidade e gosta, porque as pessoas gostam dessas coisas de agrado, entendeu? Gosta de agrado. Ou seja, quanto menos a mensagem exigir de você um sacrifício, ok, tipo uma renúncia. Jesus disse, pessoal, ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso mesmo. Se você não está disposto a fazer um sacrifício de renúncia para seguir ao Cristo vivo, e aí aparecem esses mestres mostrando para você uma facilidade, claro, você vai aderir àquela facilidade, porque não vai exigir de você sacrifício, você não vai ser cobrado em nada, não é? E aí você se sente à vontade, você acha que, na verdade, aquilo é uma verdade, mas aquilo ali por trás existe uma legião de espíritos enganadores, que é justamente para lhe prender, para lhe impedir de você crescer espiritualmente e de você fazer a vontade de Deus. Então as pessoas estão, uma multidão, ok, como a areia do mar, elas estão sendo convergidas para essa nova revelação, não é? Justamente, e as pessoas não estão discernindo que elas estão vivendo justamente o que Paulo disse aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores
e a doutrina de demônios. Paulo ele fala isso aqui, pessoal. Fique certo que Paulo já tinha uma revelação, mas não é essas revelações de CPF, não é essas revelações aonde tu mora, da tua identidade. Isso aí são situações que prendem, na verdade, as pessoas, mas não tem fundamento na palavra. Não tem, não. E você que gosta dessas coisas, fique sabendo o seguinte: você não vai conseguir crescer, porque quando chegar lá na frente que você se deparar com uma situação, você não vai ter justamente base espiritual para superar e suportar aquilo que vem sobre você. Que Deus tenha misericórdia da Igreja do Brasil. A Igreja do Brasil, ela está fragilizada. Os altares estão rachados, não vou generalizar, claro, mas muitos altares rachados. E muitos que se dizem os grandes, eu posso até pronunciar aquela palavra quando a nora de Eli disse, e acabou, isso mesmo, foi-se a glória de Israel, foi-se a unção, foi-se a autoridade espiritual, ok? Então, os espíritos enganadores, eles se manifestam, não é, em costumes, entende? Ele ilude o ser humano da seguinte forma, ok? Ele apresenta o costume como uma doutrina, ok? O costume não vai te fazer crescer espiritual. O que vai te fazer crescer espiritual é a doutrina, mas é da palavra, não é o costume, entende? A questão de veste, cada nação tem uma forma de se vestir, não é? E as pessoas se apegam muito a essa questão da veste, ok? E elas normatizam e dizem, você só é santo se você se vestir assim, se você andar assim, se você falar assim, se você, etc. Se você tem barba, se você não tem barba, se tem bigode, se não tem bigode, se crescer o cabelo aqui, se crescer o cabelo ali, não tira aqui, não corta aqui, né? Isso tudo são costumes que não tem nenhum tipo de subsistência espiritual na vida do ser humano. Claro, a palavra diz que nós temos que ter decência e ordem em tudo que nós fizermos. E isso é o Espírito Santo que coloca em cada um de nós como que nós temos que nos conduzir, não é? De forma que a gente agrade a Deus. Então, tudo que você for fazer, você pergunta para si mesmo, será que eu estou agradando a Deus? Esse é o melhor caminho para a vida cristã. Ok, pessoal? Então, outra coisa muito, muito grave, muito séria, terrível, que tem acontecido nesses últimos dias, e é justamente a questão da perda da autoridade. Isso mesmo, a perda da autoridade sobre aqueles que lideram tem trazido realmente algo terrível no meio da igreja. Isso mesmo. Sabe por quê, pessoal? Porque quando se não tem autoridade espiritual, as pessoas criam formas, criam situações, criam estatutos, criam regras, colocam peso sobre as pessoas, colocam julgo sobre as pessoas, colocam normas, começam a normatizar, entendeu? E o que acontece? Tudo para prender as pessoas, ok? Por quê? Porque falta a autoridade espiritual. Então, todas essas invencionices que eu mencionei, ok? Como, por exemplo, tem situações aí de estatutos que falam de coisas assim que são aberrações. Aberrações. Por que as pessoas querem criar uma autoridade dentro de uma situação estatutária? Me explique. Eu vou explicar agora, sem nenhum tipo de rodeio. Porque se perdeu a autoridade espiritual. E quando se perde a autoridade espiritual, as pessoas vão criar invencionices, vão criar situações, elas vão tentar recuperar a autoridade perdida, justamente criando costumes, ok? Que muitas vezes não tem nada a ver com a situação, com o momento, mas elas vão usar desse subterfúgio, que é justamente para mostrarem que tem autoridade, mas na verdade a autoridade ela quer que se manifeste naquela situação que ela estabeleceu, mas a autoridade espiritual é como diz a própria palavra, e acabou, já foi há muito tempo, ok, pessoal? É balaio, é saco vazio, entende? Então, todas essas questões nós temos que mensurar e entender o seguinte: nós temos que fazer como a igreja de Laodiceia, voltar ao primeiro amor, isso mesmo.
Voltar ao primeiro amor significa você voltar justamente a renunciar a si próprio, renunciar a sua carne, a nossa carne, nós. Eu estou falando de mim também, pessoal. É você valorizar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida e ter ela como comando, direção para a sua vida. É você justamente entender que santidade, sem santidade, bota uma coisa na sua cabeça, no seu miolinho, ok? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta não. Não adianta você dar o seu dízimo, a sua oferta e ter 2 mulheres. Adianta? Você pode enganar a igreja, o povo, a mim, mas você não engana a Deus. E Deus não aceita, pessoal. Não aceita, não. Não adianta, não. Não pense que você dá uma boa oferta, um dízimo, você vai entrar na igreja. Não pense que a sua caridade, a sua bondade vai fazer com que você entre no céu. Você não vai, não. Porque para você entrar no céu, só através do sangue de Cristo. Ele morreu por você, deu a vida por você, e Ele se sacrificou por você. E não existe outra forma. Então, os espíritos enganadores, eles agem de várias formas. Ok, pessoal? Eles dizem assim, olha, sai no domingo aqui, isso aqui no quilo, que tu fizer isso aqui todo domingo, se tu morrer agora, tu... Espírito de engano. Não é isso que a palavra ensina. A palavra não ensina isso, que você, fazendo caridade, você vai entrar no céu. Não, Senhor. Entendeu? Espírito de engano. A palavra não diz que você, quando morrer, vai para o purgatório para seus pecados serem purgados ou purificados, coisa desse tipo, e dar um timbu no céu. Não. Não existe isso, não. É só o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, nos dá o aval para entrar na eternidade. Sem Ele, você está perdendo tempo, viu? Você pode crer há 20 anos aí nessa situação que você está aí, mas se você morrer hoje, não sou eu, não. É a própria palavra que diz. Fez tudo, mas infelizmente perdeu a sua alma. Não é? Então, os espíritos de engano, eles estão em todo canto. Eles estão na família, eles estão na política, eles estão na ciência, estão na tecnologia, estão no ministério, estão dentro da igreja, estão fora da igreja. Eles estão trabalhando em... É uma orquestra, entende? Trabalhando todo tipo de ideologia, ok? E mexendo nas estruturas da família, nas estruturas da igreja, ok? Nas estruturas da política. Ele está agindo de uma forma muito forte nesses últimos dias. Por isso que Paulo diz assim, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos, nos últimos dias. E é justamente isso que está acontecendo. Por isso, abra os seus olhos, examine-se e veja, peça de Deus, não é? Para que Deus, Ele, através da sua palavra, ok? Ele oriente você, para que você tenha justamente entendimento, maturidade, e você tenha sabedoria, discernimento espiritual, para que você justamente perceba, não é? Justamente aonde é que você está e se realmente, não é, o que você está fazendo está coadunando com aquilo que Deus estabeleceu.